Sejam bem-vindos a mais um programa com divergências, hoje com um painel reduzido, porque os outros dois estão ausentes por motivos de saúde, provavelmente, mas tenho aqui ao meu lado direito o Carlos Brás e ao meu lado esquerdo o Eldado Mário, que vamos falar sobre temas atuais da política nacional, e eu começaria precisamente pelo Serviço Nacional de Saúde, que tem sido notícia todos os dias da comunicação social, porque há isto, porque há aquilo, porque há aquilo outro. E, de facto, um caso não representa os muitos milhões de atos médicos praticados pelo SNS, quase diariamente, direi eu, não é? O que é que achas? É para mim a questão? Sim. Olá, boa tarde a todos, cumprimento antes de mais o Eldado, também o moderador, o Joaquim Figueiredo. Bom, eu vou só, a título de exemplo, e antes de entrar exatamente na questão do SNS, transmitir aqui uma experiência própria que aconteceu comigo recentemente enquanto coordenador dos deputados do Porto do Partido Socialista relativamente ao início do ano letivo e às escolas do distrito. Nós fomos confrontados ali para a altura de fim de setembro, início de outubro, com sistemáticas aberturas de telejornais com alunos com falta de professores, alunos com falta de professores, alunos com falta de professores, e nós distribuímos no distrito todo, fomos às escolas todas, e a informação que nós temos no terreno dos diretores de agrupamentos, dos diretores de escola, é exatamente o oposto. O que é que acontece? Basta que falte um professor, se multiplicarmos pelo número de alunos todos, das turmas todas a que ele dá aulas, aquilo dá uma enormidade de alunos sem professores. E generaliza-se, confunde-se muitas vezes a floresta com a árvore, e é exatamente o caso que eu acho que está a acontecer no SNS. De repente virou moda criticar e bater no SNS porque sim. E há a tendência de se confundir a floresta com a árvore, sem muitas vezes haver análises objetivas e comparativas com outras realidades de outros países e comparativas também com a realidade anterior à pandemia. Na minha opinião, e com base em dados objetivos, o Serviço Nacional de Saúde nunca teve tantos recursos nem tantos profissionais. Tantos recursos financeiros, tantos recursos materiais, nem tantos profissionais. Se é o ideal, obviamente que não é, nem, e provavelmente nunca será. Mas parece-me que está a haver um nítido exagero, um ataque ao Serviço Nacional de Saúde, que começou mais ou menos a meio da pandemia para a frente com a doutora Marta Temido e que continua agora com um excelente Ministro da Saúde que, para além de tudo, é médico e conhece bem a área da saúde e que, mesmo do ponto de vista pessoal, não se viu livre de alguns ataques desabridos, como dizia o Eldado ainda há pouco. E, portanto, acho que a comunicação social está a criar um monstro onde ele não existe e está a passar uma ideia para a população que também não corresponde à realidade. Pode haver atrasos, há picos de afluência, o inverno tem picos de doenças cardiorrespiratórias, essencialmente, há maior afluência à urgência, mas isso não significa que o SNS seja a desgraça que se pinta por aí. Eldado, como é que tu tens visto esta panorâmica toda à volta, toda esta... Eu penso que o Serviço Nacional de Saúde insere-se numa questão mais global que tem a ver com tudo o que é serviço público. Tudo o que é serviço público. Isso é uma questão ideológica também. Também, mas nós no fundo o que temos sempre é uma questão ideológica, porque a política... A política sem ideologia não existe. Não existe, não é? Mas aqui já não é só política, há duas, é comunicação social. Sim, mas há duas concepções... São interesses privados. Há duas concepções que é preciso que o público distinga com clareza, que é a necessidade do reforço dos serviços públicos e, naturalmente, do melhoramento da resposta que têm que dar aos cidadãos, e o Serviço Nacional de Saúde não foge à regra. É preciso criar melhores condições, mais profissionais, sobretudo remunerá-los e estabelecer bem regras no que concerne às carreiras profissionais, mas isto também tem muito a ver com as ordens profissionais, porque é preciso pôr o dedo no nariz às ordens profissionais e designadamente no campo da saúde, porque não se admite que a Ordem dos Médicos tenha o poder que tem
não só na acreditação... É um poder delegado do Estado, não é? Sim, todas as ordens profissionais são. Todas. A dos advogados, que eu durante muitos anos servi, também é tutelada pelo Estado. E, por ser tutelada pelo Estado, eu entendo que é necessário discutir bem, analisar bem qual é o papel que deve ser o papel, qual deve ser o papel das ordens profissionais em todos estes setores. Agora, pegando na comunicação social, na realidade, o que eu tenho observado é que há um ataque feroz da comunicação social ao Serviço Nacional de Saúde e a tudo o que é público. Esta questão, vamos lá ver, esta questão do entupimento das urgências e de algumas especialidades, isto não é novo. Isto sempre existiu no Serviço Nacional de Saúde. E pretendeu-se dar uma resposta que foi, em determinada altura, muito boa, que foi a implementação dos centros de saúde, que desviou muita gente que, por causa de uma dor de cabeça ou com uma unha encravada, recorriam às urgências e entupiam as urgências, sem necessidade, e em detrimento daqueles casos mais graves. Ora bem, era preciso disciplinar isto, mas também é necessário criar responsabilidade nos médicos e nos enfermeiros que servem o Serviço Nacional de Saúde, criar-lhes condições, é evidente, porque as pessoas pensam erradamente que os hospitais privados que pagam bem aos médicos. Isto é completamente falso. Não há nada de mais falso nisto. Exigem muito mais. Exigem muito mais, criam-lhes budgets e pagam-lhes muito mal, muito mal. Um médico num hospital como a CUF ou assim, muitas vezes recebe 4, 5, 6 euros por consulta. Uma operação, uma cirurgia qualquer, pode receber 150, 200 euros. Não recebe mais do que isto. Agora, o que tem, isso sim, tem melhores condições, digamos, no terreno para poder atuar medicamente. Mas, quem pensar que os médicos, que há uma fuga de médicos, grande fuga de médicos, para os hospitais privados, ou para os serviços privados de saúde, pensando que eles pagam muito melhor que o Serviço Nacional de Saúde. Isto é completamente falso e é preciso desmontar isto. Agora, também acho que o Governo tem tido uma política de comunicação que nem sempre é feliz. E era necessário também meter o dedo no nariz da comunicação social, designadamente da comunicação social que todos pagamos, que é pública e que tem tudo menos de independência. Pelo contrário. Pelo contrário. Portanto, para já... Carlos, só para complementar, se me permites, Figueiredo, só para complementar o raciocínio do Eldad, dizer que concordo inteiramente com o que referiu relativamente às ordens profissionais e que elas serão, de facto, alvo de uma revisão do enquadramento legal que existe neste momento, e está a ser preparado isso. E depois também dizer que estes ataques permanentes ao setor público, nomeadamente e designadamente ao Serviço Nacional de Saúde, não são ingênuos, nem são fruto do acaso. É uma política de desvalorização do setor público, no sentido de criar pressão para que se depois desvie a oferta para o privado. Não tenho dúvidas. Porque uma das grandes pressões que os partidos de direita têm feito é que se inclua na resposta de saúde, o sistema de saúde, que se inclua o setor privado e que cada vez se pague mais camas, ainda que não estejam ocupadas, mas pela sua disponibilidade, ao setor privado. Portanto, esta campanha de desvalorização do Serviço Nacional de Saúde tem muito essa lógica de criar pressão para que se encaminhe recursos para o privado. Carlos, aqui há uns anos atrás, aqui o Norte, havia um problema sério, que era as urgências de alguns serviços, nomeadamente a urologia, que começou-se a fazer uma concentração de urgências a partir de determinado da noite, porque havia espaços onde o número de urgências não eram significativos, e obrigavam a ter uma equipa permanente.
começou-se a fazer um desvio, digamos, para aquilo que se chama as urgências regionais, e concentradas no São João ou no Santo António, as da região do Norte. Achas que, relativamente às maternidades, será esse o caminho que pode vir a ser seguido pelo novo modelo, digamos, do Ministério da Saúde? Nós temos, relativamente à resposta pública às questões de saúde, ter em consideração duas realidades. Uma, os movimentos demográficos que se têm vindo a assistir com desertificação do interior e concentração nas cidades, obviamente que isso tem que ser considerado na resposta a dar, garantindo sempre um mínimo de serviços, e outra, a questão da rede viária e da circulação com que hoje, a facilidade com que hoje se circula no país todo. No caso de Lisboa tem uma rede viária de boa, não é? Não é só Lisboa, o país todo, felizmente, sim, hoje tem uma grande rede viária e que permite colocar, muitas das vezes, a meia hora, áreas geográficas enormes que há 10 anos era inconcebível ou há 20 anos era inconcebível. E, portanto, essa realidade, paralelamente à questão demográfica, a questão também rodoviária e de circulação tem que ser em conta na concentração de serviços ou na reorganização de serviços, porque nós temos que perceber que não é possível ter um hospital de primeira linha com respostas todas em cada sede de concelho do país. Não é possível. Não é humanamente possível. Assim, também nem financeiramente. Nem financeiramente possível, nem há recursos humanos, nem financeiros para isso. Eu tinha aqui anotado a questão da resposta de emergência. Nós temos muitas das vezes a tendência de criticar tudo o que temos. E nós temos um excelente Serviço Nacional de Saúde e um excelente serviço de emergência médica, do melhor que há no mundo. Nós somos dos poucos países que coloca médicos no socorro na rua. Mais ninguém coloca médicos. Colocam paramédicos, colocam enfermeiros, colocam bombeiros voluntários, mas não colocam médicos. E nós temos uma resposta, através das mulheres, que é do que há de melhor no mundo, em termos de qualidade e de celeridade de atendimento. E prestando, muitas das vezes, serviço de socorro médico no local do acidente. E, portanto, também temos que puxar por algumas das coisas boas que temos, porque esta ideia de que é tudo mau em Portugal, achas que é um país lotado? Faz-nos bem, de vez em quando faz bem aos portugueses dar uma voltinha para outros sítios e termos um termo de comparação e termos um termo de análise de realidades distintas, não é? E no caso do Serviço Nacional de Saúde, eu vejo, por exemplo, eu falo muitas vezes, sobretudo nos períodos de férias, com imigrantes portugueses que estão nos diversos sítios do mundo. Eles guardam as coisas importantes de saúde para fazer no Natal e no verão quando vêm cá. Não fazem nos países onde eles estão. Tudo o que é possível ser agendado, eles agendam para fazerem cá. Porque têm serviço de qualidade, gratuito. Enquanto que na maior parte dos países, e aqui bem perto temos alguns, como é o caso da Suíça, é tudo pago a peso de ouro, não é? E, portanto, também convém que às vezes os portugueses tenham noção que temos coisas boas e coisas de excelência e outras menos boas, onde é preciso, de facto, reorganizar e reafetar meios, no sentido de racionalizar a resposta. E temos, vamos lá ver, se compararmos o nosso Serviço Nacional de Saúde com países, vamos aqui, a vizinha Espanha, França, Itália, Grécia, Inglaterra, nós estamos muito à frente, mas muito à frente. É preciso melhorar, sem dúvida nenhuma, mas esta permanente, quase diária, comunicação social, a denegrir o Serviço Nacional de Saúde, era preciso que o Governo desmontasse isto do ponto de vista da comunicação. Porque, como eu volto a dizer, os serviços privados, os médicos, são muito mal pagos nos serviços privados. Não tenham dúvidas nenhumas disso. Muito bem. O orçamento foi aprovado, com algumas alterações. Como é que tu olhas para este orçamento e relativamente às críticas que lhe são apontadas, nomeadamente a questão da inflação, da previsão da inflação prevista, não estar aquém daquilo que... A ver, vamos. Ela está aqui, não é? Sim, e o orçamento que nós estamos a falar é o orçamento para o ano que se vai iniciar no dia 1 de janeiro. 2023. É desse que estamos a falar. É desse que estamos a falar. Pronto. Não é do anterior. E a realidade, nós não podemos estar também a antecipá-la, não é? Muito menos o final do ano seguinte. Parece-me que é um bocado prematuro, dada a volatilidade da conjuntura internacional, estar a antecipar. De qualquer das formas, há duas questões que é importante destacar relativamente ao orçamento. Primeiro, o Governo sempre disse que reservava uma margem, uma folga, para o caso da previsão macroeconómica divergir muito
na realidade da que está prevista. E segundo, nós nunca temos a certeza se esta conjuntura vai durar até final do ano ou não vai durar até final do próximo ano. Portanto, o orçamento é uma previsão anual. Há alguma folga em termos de déficit, há alguma folga para o caso de ser necessário ainda fazer algumas correções. E também o Governo nunca enganou os portugueses, dizendo que conseguiria mitigar por completo os impactos da inflação. Nós não podemos ser utópicos ao ponto de perceber, bom, agora houve uma pandemia, ainda estamos a recuperar da pandemia, está a haver uma guerra que tem consequências tremendas, mas aos portugueses não vai afetar porque o Governo vai resolver os problemas todos. Não há governo nenhum no mundo que o consiga fazer, nem pouco, mais ou menos, muito menos os portugueses, com a limitação dos recursos que há. Agora, considerando essa realidade, eu acho que o orçamento dá uma resposta muito interessante, muito cabal, às classes mais baixas e mais, vai um bocadinho mais longe. Já dá também uma resposta que era reclamada há muitos anos às classes médias, sobretudo à classe média baixa, em termos de escalões de IRS, em termos de taxas de IRS, em termos de rendimento e de política salarial, já dá uma resposta muito, muito significativa à classe média baixa. Penso que será necessário ir um bocadinho mais além ainda nesta política de valorização salarial, mas temos que entender que há classes em Portugal que não precisam de tanto apoio como outras, não é? As médias altas e as altas não precisarão que se mexa nos escalões de IRS e que se atualize da mesma forma que são atualizados. É preciso ver que junto com o orçamento foram assinados eu digo três acordos fundamentais por este Governo. Com as confederações patronais para o setor privado, garantindo aumentos salariais que cubram a inflação prevista para os escalões mais baixos. 2, com a função pública, uma previsão de 4 anos, um acordo plurianual, muito interessante também. E 3, com os municípios. O terceiro com os municípios, que é fundamental também para assegurar verbas e pacote financeiro à descentralização. Dir-me-ão, não chega. Pois, se calhar nunca chega, a Conselho Nacional de Saúde nunca está perfeito, mas vamos dando passos significativos e eu acho que este orçamento é muito interessante. Relativamente à sua aprovação e o processo de aprovação. Complicado, não foi? Houve sim, 1.800 propostas de alteração, é uma coisa inconcebível. Só houve um partido que não teve nenhuma proposta de alteração aprovada. Foi o Chega. Todos os outros tiveram propostas de alteração que foram acolhidas. Uns mais, outros menos. É óbvio que o LIVRE e o PAN, sendo partidos representados por um único deputado, conseguiram, per capita, se calhar, mais propostas aprovadas do que propriamente o PS, né? Mas tivemos a preocupação e, somadas todas as propostas de alteração que foram aceitas de partidos da oposição, verificamos que é o recorde da história da democracia em Portugal. Sobretudo num caso em que há maioria absoluta. Portanto, não podem também acusar o Governo e a Assembleia da República de falta de capacidade de negociação e de diálogo. É dado como é que... Um pequeno toque apenas para dizer que a questão da inflação não pode ser dissociada do PIB. Quer dizer, ou seja, para que as pessoas compreendam bem isto, a correr, digamos, ao rendimento das famílias, para repor aquilo que perdem por via da inflação, também tem de se ter em conta a produção interna da riqueza. E não só, desculpe lá, é que deitar dinheiro em cima da inflação vai gerar mais inflação. Sim, está bem, mas é contribuir para o ciclo. eu continuo a pensar que não é, digamos, por aliviar a tensão fiscal que existe em setores da classe média baixa e média, digamos assim. Não é por aí que se vai criar inflação. Eu creio, de resto, que não há evidência nenhuma, ou prova nenhuma de que isso seja assim. Mas acho que as pessoas têm de ter em consideração que Portugal, em determinada altura do processo político, foi completamente expoliado em termos de uma série de empresas que eram públicas.
foram privatizadas de qualquer maneira. Eu já nem estou a falar na EDP, nos CTT, etc. Quer dizer, A ANA, parcialmente, portos. mas a TAP também foi revertida. Só a Caixa Geral de Depósitos conseguiu resistir e por pouco, senão vendiam. havia uma tendência para... Ora bem, mas nós temos que ter esta ideia, nós somos um país com pequenas e médias empresas, sobretudo. Pequenas, não é? Penso que ainda existe uma fuga muito grande ao fisco neste país. Estimada é 22%. Sim. E penso também que nós estamos um pouco condenados a ser um país de serviços. O turismo vai alavancando tudo isto, etc. Portanto, há muitas compras os vistos Go, etc. De apartamentos. Nós vemos o boom da construção, que é uma coisa inacreditável. Eu fico pasmado. Como é que há tanta construção na cidade do Porto, em Lisboa? Cara. Caríssima, a preços absolutamente inacreditáveis, e isto, enfim, é o que vai sustentando, digamos, a despesa, ou melhor, a receita, mas não há evidência nenhuma de que... Mas há uma coisa que tu disseste com a qual eu não concordo em absoluto, que é a questão de as tabelas, ou mexer nas tabelas salariais da classe baixas e médias baixas, que não afetem a inflação. Afetam porque são os que vão consumir logo. Sim. Esses não têm níveis de poupança. Não têm níveis de São os poupança. que não têm. Não sabem logo. É quase troca direta. É troca direta. Sim, e é só aproveitar aqui uma observação que o Dado fez. Tem outra coisa, digamos mas assim. tem um movimento da economia da procura. O efeito de procura. O Eldado... Tem a ver com a felicidade das pessoas. Essa é a política, a sociedade da felicidade, a economia da felicidade. Os pobres são tão mais felizes quanto maior capacidade de acesso aos bens têm. É verdade. Ainda não foi estudado E aos serviços. a economia da felicidade, que já muitos países hoje já aderiram, nomeadamente os países nórdicos. Já tive a oportunidade até de falar nisso. A economia da Eu felicidade. não sei se o Eldado ia falar nisso ou ia incluir na reflexão a questão da produtividade. Penso que abordou aí. Abordei assim à lata. Sim, no acordo que foi celebrado em sede de concertação social entre o Governo e os parceiros sociais, está previsto um crescimento da produtividade de 2%, por contrapartida com o crescimento salarial que o setor privado assumiu, para além das deduções fiscais e tributárias em IRC com a massa salarial. Mas sim, está lá a produtividade. Outra questão tem a ver com a guerra, quer dizer, isto... Pois tudo misturado. Tudo misturado, e vamos lá ver. No meu modo de ver, a Europa também não respondeu da melhor maneira à situação. Deixou-se embrulhar um pouco pelos interesses dos Estados Unidos na América e pela administração americana, e isto teve e tem os seus custos para a Europa. Eu creio que, a partir do momento, e começa a verificar-se essa situação, a partir do momento em que a economia americana começa também a ter problemas internos, que as pressões diplomáticas para se chegar a um acordo no conflito russo-ucraniano, que estará a dar passos significativos para se chegar a uma plataforma de entendimento. Pelo menos eu vejo uma luz ao fundo do túnel. Sim, umas luzes ao fundo do túnel. Ele era importante, isso era importantíssimo. Eu tinha aqui na lista da continuidade a eutanásia, mas vamos falar antes aqui em duas coisas que eu acho que estão ligadas um bocado à economia, que de facto são hoje matéria de grande discussão. A questão da TAP, e o dizer mal da TAP também sistematicamente, mas os trabalhadores também têm ajudado a que se diga mal da TAP. Não achas, cara? Acho que obviamente que os trabalhadores têm a luta é justa, é legítima, tiveram perdas salariais significativas, é verdade. Quando assinaram o acordo de reestruturação, não se previa que a taxa de inflação viesse a ser a que é.
Mas certo, mas isso é válido para todos os portugueses, não é só para os funcionários de cabine da TAP, porque ninguém há 5 anos atrás fazia ideia, ou há 1 ano atrás, fazia ideia que viéssemos a ter taxas de inflação da ordem de grandeza das que estamos a ter, de 2 dígitos, em alguns momentos. E, portanto, eu acho que os portugueses não viram com bons olhos estas greves da TAP. Eu, pelo menos, não me parece que elas sejam razoáveis, pelo menos considerando que a empresa está a ter um percurso na reestruturação favorável e positivo, que já deu até trimestres com lucros positivos, e, portanto, que se está a fazer um caminho que foi devidamente acordado com eles e se está a antecipar metas. Algumas delas estão a ser antecipadas a meio ano, o cumprimento de alguns objetivos. Eu penso que agora entrarmos numa euforia de greves que pode pôr em causa em períodos críticos, como é a altura do Natal, a altura da passagem de ano, em que aí sim é quando a companhia de bandeira é importante, porque é para a diáspora portuguesa que ela deve ser utilizada, que deve ser vocacionada, e, portanto, entrar nesta euforia de greves, eu acho que é contraproducente e pode pôr em risco até o resto, obviamente que já vai atrasar algumas etapas, obviamente que vai atrasar algum calendário do plano de reestruturação, e eu espero que haja contenção, que haja bom senso da parte dos funcionários, compreendendo naturalmente os cortes de que foram vítimas, mas também é preciso pensar que a alternativa seria o desaparecimento da empresa, né? Ou a aquisição por uma companhia qualquer privada. Os grandes atacantes da TAP e do processo prosseguido pelo governo é de que os funcionários de outras companhias ganham menos que os funcionários portugueses, nomeadamente os pilotos e os homens de cabine. Eu não sei, eu não conheço as tabelas salariais nem de uns nem de outros. Em rigor não conheço. Agora, a percepção que há, e incomodava-me profundamente há meia dúzia de anos atrás, ver a TAP a dar prejuízos e no fim do ano distribuírem prémios. Era uma coisa que me fazia uma confusão tremenda. Fazia uma confusão tremenda. Como é que é possível uma empresa está a dar prejuízo e os gestores são remunerados com prémios pelo excelente desempenho? Eu acho que isto não faz sentido nenhum. Agora, claro que o mercado de trabalho e de emprego é competitivo, e eu com todo o respeito que o pessoal da TAP me merece, se eles acham que podem ganhar melhor noutra empresa, eu acho que eles devem fazer só o caminho e ir à procura de melhores empregos. Sinceramente. Sobre a TAP foi desde há muitos anos esta parte, sempre um problema de gestão. E disto nós não podemos sair. A TAP foi não só uma companhia. Não foi só. Sim, mas foi um problema de gestão, fundamentalmente. Muito oportunismo também de algumas classes de trabalhadores. Sim, está bem, mas a gestão que foi feita da TAP tem que atalhar isso, identificar e correr. É absolutamente inacreditável. E, portanto, é evidente que depois havia duas soluções. Ou acabar com a TAP, deixar pura e simplesmente a empresa falir. Ou então, havia outra solução, que era deixar falir a TAP e criar uma nova empresa. Aliás, se calhar que poderia adquirir da massa insolvente os contratos em boa situação, digamos, em melhor situação, mas optou-se por não deixar cair a TAP. E neste momento, quer dizer, é evidente que eu vejo pilotos e pessoal da TAP tiveram cortes na ordem de 50%, ou coisa que eu vejo. Quer dizer, isto para essas famílias deve ter sido muito complicado. Agora, não tenho também prova nenhuma de que os nossos pilotos e comissários de bordo e pessoal que tenha salários inferiores aos restos da Europa. Isso não tenho. E quando se fala em cortes de 50%, é um número percentual, é preciso ter em atenção qual era a base de incidência. Sim, eu sei. Mas porque não cortavam nas alcavalas, como se costuma dizer. Havia muitas, e algumas estão comprovadas. Sim. Não, de facto Agora, estou convencido, atenção, desculpa lá voltar ao tema, eu estou convencido que a TAP vai ser uma empresa que vai dar lucro, não vai demorar muito. A não ser que haja algum descarrilamento dentro daquele plano de reestruturação. Estou convencido
porque a TAP começará... Tem que ser vendida. Tem que ser vendida, tem que ser valorizada e começará a dar lucro brevemente. E eu acho que sim, pois nessa altura os direitos dos trabalhadores devem ser reivindicados e devem ser satisfeitos no medida do possível. Nunca pondo em causa a existência da empresa. Eles deveriam colaborar com o crescimento da empresa e com a normalização. Dentro daquilo que foi assinado. Dentro daquilo que foi assinado. Era isso que eu me queria referir. Há aqui outra questão que Portugal tem vindo a ser um player interessante, que é de energias renováveis, hidrogênio, agora o gás. As interconexões. Que o António Costa tem vindo a referir como uma vitória portuguesa. E como é que tu olhas para esse digamos, esse caminho que está a ser traçado, sendo certo que há uma ligação Portugal, Espanha e França, que não era previsível aqui há uns tempos atrás, porque a questão do MIBEL nunca avançou muito por causa da França, e agora parece que as coisas estão melhorando. Sim, e eu custou-me muito ver um eurodeputado do Partido Social Democrata vir à praça pública criticar esta interconexão que foi negociada entre Portugal, Espanha e França através de Marselha. Quer dizer, quando o que estava previsto não tinha financiamento, não tinha dotação financeira e tinha a oposição da França, que era a interconexão através dos Pirineus. E, portanto, eu penso que foi um tiro nos pés que o PSD deu ao criticar, quando nós vemos, há aqui duas questões também fundamentais. Uma, Portugal é dos países com maior autonomia em termos de abastecimento energético. Dentro do contexto europeu, somos dos países que têm a maior percentagem de energia renovável. Maior dependência, independência. Maior independência. Não é a independência, mas é o maior grau de independência. Da necessidade de energia. 60%. É considerável. Quem dera a Alemanha ter 60% de energias renováveis. Nem com as nucleares, a maior parte dos países lá chega. E, portanto, mas isto tudo também graças a um governo socialista e a um primeiro-ministro que nesta área, nesta matéria, foi visionário, que foi o Sócrates. Na questão das renováveis, e na altura, não só, mas sim, ele foi um grande impulsionador das energias renováveis e chegou a criar-se um cluster em Portugal de material e de apoio e de empresas de prestação de serviços e fornecimento de bens para as renováveis. E isto garantiu-nos algum sossego relativamente agora a outros países e até uma diferenciação dentro do contexto da União Europeia, porque nós tivemos e fomos considerados uma ilha energética, Portugal e Espanha, relativamente ao resto. O que nós assistimos com este acordo que foi agora confirmado pelo Presidente Macron, pelo Primeiro-Ministro espanhol e pelo Primeiro-Ministro português, é uma vitória nítida para Portugal, para a Península Ibérica, e é também uma vitória pessoal de António Costa no contexto europeu. Eu estou convencido que a maior parte dos primeiros ministros que nós já tivemos não teria conseguido este acordo. Eu também estou convencido que muito dele se deve à capacidade de influência, à capacidade de persuasão, porque reparem que a França teve aqui um percurso e foi cedendo, lenta e gradualmente foi cedendo até chegarmos a isto. Abre uma porta uma janela de oportunidades, como se costuma dizer, fundamental para Sines e para a produção de hidrogênio verde, que é aquele hidrogênio que usa para a fissão energias eólicas ou outras, ou fotovoltaicas, portanto, totalmente verde. Isto é, do princípio ao fim, e nós sabemos que o hidrogênio é o futuro energético. Já há muitos opositores. Vem dizer que as fotovoltaicas serão de facto as de futuro, porque as mais limpas, porque a capacidade de produção das células será cada vez maior. Ui, mas isso estaremos a décadas de termos células fotovoltaicas eficientes ao ponto de combater com o hidrogênio. Pois, não sei. Sim. Como é que tu vês esta questão das energias verdes? Eu concordo, acho que foi extraordinário este acordo que se conseguiu, apesar das reticências que o Macron pôs no início. Agora, o problema também, continuo a dizer, depois vemos quem é e como é que se vai ganhar, quem é que vai ganhar, de que forma é que se vai administrar isto, etc. Porque isto é muito bonito em teoria, arranjar a solução, mas depois é preciso administrar a solução. E aí temos que ter os olhos bem abertos.
Sim, mas as plataformas que vão ser criadas ao nível da costa marítima pode ser muito importante para isso. Sim, falava-se Sines e falava-se também em Peniche. Sim, mas Sines tem recebido um conjunto de investimentos e manifestações de interesse por parte de muitos investidores estrangeiros na área de serviços e na área energética fundamentais. Sim. E este gasoduto ou este pipeline que agora se projeta vai dar um impulso significativo para que nós possamos não só produzir e exportar, mas também servir de porto de recepção que diversifique o fornecedor Rússia e que diversifique também do fornecedor Norte da África, para que precisamente a Europa atinja um nível de diversidade de fornecedores, de pequenos fornecedores, sendo que o grosso tem que ser produzido cá. Porque eu vi há tempos o chanceler alemão dizer uma coisa que eu não me vou esquecer, é que ele dizia que a Alemanha não vai voltar a cair neste erro que caiu, nunca mais, de depender energeticamente, seja de quem for, e neste caso da Rússia, não um país que uma instabilidade política histórica. Mas, Carlos, essa frase do senhor chanceler alemão tem a ver com muita coisa que a Alemanha, Inglaterra e outros países abdicaram de formar pessoas, médicos, enfermeiros, e eles fazem a grande indústria, mas abdicaram dos engenheiros, porque eles têm pouca formação, por isso é que eles estão a importar muitos engenheiros, nomeadamente portugueses. Autonomia estratégica. Acho que eles têm que pensar, têm que rever, de facto, o plano estratégico. A leitura que eu faço disso é que, a dada altura, os países da Europa, o liberalismo e a globalização. Pronto, aí é que está o ofuscaram toda a gente. E toda a gente ficou deslumbrada com outra globalização e passou a pensar assim: nós temos capacidade económica, vou buscar ali, vou buscar acolá, não preciso estar aqui a nós basta-nos produzir conhecimento. E depois com o conhecimento temos meios para ir adquirir tudo a todo lado. E já uma vez aqui disse num programa, a globalização como nós a conhecemos acabou, nunca mais volta esta, há de voltar outra coisa qualquer, esta não. E pensava-se que o caminho seria de cada vez serem trocas comerciais mais fáceis, com todos, multilateralismo, tudo à vontade. Mas aí é que está o problema. O verdadeiro problema está aí. Esta fase, ou aquela fase do capitalismo, selvagem, na sua fase mais liberal, na globalização sem regras, isso que deslumbrou muitos países. Desmembrou completamente a Europa. Esqueceu da parte social, não é? Completamente. Quer dizer, a Europa da social-democracia, a Europa socialista, a Europa dos valores. Social. Essa Europa foi completamente abalada pelo liberalismo e pela globalização. E a Europa olha uns para os outros e pronto, parece que é hora de acordar. Esperemos que acordem rapidamente. Esta semana também foi a semana passada, em que a eutanásia foi novamente a votos e foi aprovada e, portanto, provavelmente terá o aval do Sr. Presidente da República, embora ele não seja favorável à eutanásia. Mas isto leva-me à questão que eu considero um bocado inapropriada, o PSD ter apresentado à última hora um referendo, quando havia negociações já feitas com o PS para... A hipótese do referendo por parte do PSD tem um objetivo claro. É travar não o processo. É consultar as pessoas. É travar o processo. É travar o processo. Ponto final. Quer dizer, por isso que quem defendia de facto o referendo, e desde o início, que era o Chega, votou contra. Claro, é evidente. Porque este era o grande objetivo do PSD, era travar este ganho, digamos, social e humano, que era absolutamente necessário legislar sobre esta matéria. É engraçado que na égide do Dr. Rui Rio, o próprio dava orientação a favor da eutanásia, embora com liberdade de voto, mas dava orientação a favor. O atual líder do PSD, que não tem, nem de perto nem de longe,
capacidade para sequer dirimir algumas situações mais complexas com o seu próprio grupo parlamentar. Tem essa dificuldade. Eles assumiram isso em pleno debate. Assumiram que o anterior líder era a favor, mas que este agora que não era a favor e, portanto, que estavam ali assim como motor no meio da ponte. Exato. De qualquer das formas, houve muito menos deputados do PSD a votar a favor da despenalização desta vez. Porque estão com reserva, digamos assim, para ver o que é que o líder... Não. Agora, há uma questão que eu continuo a dizer. Eu tenho muitas dúvidas acerca da independência do Sr. Presidente da República nesta matéria. Ele pode vetar, pode pedir a fiscalização através do Tribunal Constitucional ou, pura e simplesmente, promulgar a lei. Não é? Ela já foi devolvida por uma das duas razões, ambas, uma vez por uma, outra vez por outra razão. De qualquer forma, eu acho que o atual texto responde às dificuldades que havia. Aliás, é uma síntese dos três projetos. E portanto, aliás, é uma proposta da Comissão. Exato. Já não é proposta do partido A, B ou C. Pois não. Já é uma proposta da Comissão. E, portanto, eu acho que não tem uma legitimidade nenhuma para deixar de ser promulgado. Eu acho que se o Sr. Presidente da República fizer isso é nitidamente um abuso da autoridade também da parte dele. E é uma falta de respeito institucional pelo Parlamento. Completamente já que falamos daquele do Sr. Presidente da República, não acham que ele ultimamente tinha andado assim um bocado despassarado? Eu acho que o Presidente Marcelo nunca disfarça, nem disfarçará nunca a vertigem que tem para governar. Protagonismo. É um narcisista completo, é uma pessoa que muitas vezes quer dizer, antes de tomarem qualquer decisão, têm que ouvir a minha opinião, e como se essa opinião não fosse tida em conta no âmbito das relações institucionais, que é. E faz disso. Mas ele faz disso, digamos, ele quer ser o capitão do navio. Ele quer ser o capitão do navio. De uma forma ostensiva. E eu espero, sinceramente, que os partidos com representação parlamentar, sobretudo os partidos democráticos, e designadamente o PSD, o PS, o Bloco e o Partido Comunista, saibam responder de forma positiva nessa matéria a uma eventual revisão constitucional que tenha, digamos, em atenção os poderes do Sr. Presidente da República e, sobretudo, ou melhor, e também a possibilidade de reeleição. Creio que parece que há aqui a tentação de se caldear isto, ou seja, nem é frio nem é quente, é uma coisa morna. Não são 5 nem são 10, são 7, pronto. Assim, um bocadinho, é uma espécie de coisa salomónica. Para mim, eram 5 e ponto final. Para mim, no meu entender, eram 5 e ponto final. 5 quantas vezes? 5 uma vez. Sem repetição de mandato? Sem repetição de mandato. Eu, por acaso, era 7, como o francês. Mas também os poderes dos franceses são diferentes dos portugueses. Mas é diferente. É o presidencialismo, é um regime presidencialista. Mas cá também é agora. Parece. Carlos, achas que nesta altura do campeonato, digamos, com tantas dificuldades que o país e o mundo atravessa, falar da revisão constitucional não é assim algo muito... Não, é claramente inoportuno. É a minha opinião pessoal, eu não represento mais ninguém a não ser a mim próprio nestes debates. E eu lamento muito que o meu partido tenha ido atrás de uma agenda marcada pelo Chega e que o PSD tinha ido atrás do Chega. Isto começou de lá para cá, começou no Chega, PSD, contagiou e até foi até o PS. A nossa Constituição é uma boa Constituição. Toda a gente diz bem. Muito boa, equilibrada, pelo menos da forma que nós queremos que o país funcione, não é? Agora, se quisermos mudar isto ao contrário e pôr um regime presidencialista, temos que mudar a Constituição. Mas é uma Constituição equilibrada. Haverá um ou outro caso de necessidade de mexer no texto,
nomeadamente quanto à questão do estado de emergência. Sim, claro. Mas aí, mesmo assim, sempre com duplo controle, que eu não sou a favor. Eu agora, por acaso, de há uns dias para cá, ando sempre na minha mochila com a Constituição. Eu estudei muito a Constituição na altura do direito internacional privado e público e do direito português, e agora voltei a recuperar e ando ali com uma, porque há propostas que eu acho que são perigosas neste processo de revisão. Mas sim, acho que é inoportuno nós, face a este contexto atual e às dificuldades que estão colocadas ao país e aos portugueses, a última coisa que era preciso era embrulharmos-nos num processo de revisão constitucional. De qualquer das formas, também tem o outro lado da moeda. Fico muito satisfeito de poder ser deputado durante um processo de revisão da Constituição e de poder votar de acordo com a minha consciência, porque é assim que eu farei. Há indicações de voto ou não, há linhas, sim, claro. Há linhas que não são ultrapassáveis, como era o caso da eutanásia e como são outros, não é? Agora, relativamente ao que tu falaste do Presidente da República, anda um bocado espaçarado. Há dias atrás eu estava a ver a televisão perto da hora do almoço e estava a dar o noticiário do dia em que ele foi ao Qatar ver o futebol. O Sr. Presidente estava a descer o avião e estava um jornalista à espera dele. E o que é que o jornalista queria saber? Era se ele ia no Qatar falar de direitos humanos ou não. E ele perguntou-lhe isso e disse-lhe, agora não, daqui até às 4, que é a hora do jogo, eu estou concentrado no jogo. Eu até pensei que ele ia jogar a ponta de lança ou qualquer coisa. Estou concentrado no jogo, não me foco em mais nada, não comento mais nada. 5 minutos depois, está lá uma conferência de imprensa a falar dos direitos humanos dentro do aeroporto. Nem do aeroporto tinha saído. Isso é típico do Marcelo. Basta recordarmos aquilo que aconteceu com o episódio da Vichy Soase. Ai, que portas! Se o Presidente da República tem esse defeito. É uma coisa incrível. Eu fiquei a pensar, o que é que há de pensar os E jornalistas? depois é dos primeiros a violar a própria Constituição da República. Porque Portugal é um Estado laico. Sim. E o Sr. Presidente da República assume sempre como se Portugal não fosse um Estado laico. Não, o mais gritante de tudo isso é a primeira visita que ele faz quando é eleito ao Vaticano e beijar o anel do Papa. Isto é uma submissão inconcebível. De um Estado laico. É um Presidente da República. É uma confissão religiosa. Sim. A uma determinada confissão religiosa. Ora bem, e agora para terminar, um tema muito quente, que é o tema da corrupção no Parlamento Europeu. Todos nós estávamos a pensar que o Parlamento Europeu estava imune a estas coisas, mas agora a senhora foi apanhada com 500 mil euros. Não, e não só a senhora, a família, o companheiro, o pai. Não é preocupante. Figueiredo, é relativamente preocupante. Vamos lá, eu não acho que haja nenhum setor de atividade imune. Claro. Assim como eu também não acho que haja algum setor de atividade em que são todos corruptos. Claro. Em todos os setores de atividade há corruptos e não corruptos. E, portanto, a mim não me espanta. Infelizmente é assim. Infelizmente um faz depois que os outros sejam todos. Esse é que é o problema. Quando é com políticos, confunde-se logo a floresta com a árvore. Claro. Não é? E são todos. Mas se for um polícia, não são todos polícias. E se for um juiz, também não são todos juízes. O grande problema... Mas não me surpreende. Agora, uma coisa que é sintomática no Parlamento Europeu e não só noutras instâncias europeias é o lobby. O facto do lobby estar, a atividade do lobby de estar estipulado, legalizado, pode eventualmente criar alguns canais preferenciais, não faço ideia, eu não sei o que é que aconteceu a rigor, não é? No caso em concreto, mas não me espanta que haja lá, como também nunca me espantou que haja no Vaticano e noutros sítios. Claro. Desta nossa realidade. Mas há aqui um problema. Eu, segundo subscrevo as palavras do Gajo Brás, não há nenhum setor da atividade pública e privada que esteja imune à corrupção. Não há. Infelizmente não há. Mas há aqui uma questão que me preocupa. É que, tendo-se verificado este caso no Parlamento Europeu, isto, de alguma forma, é aproveitado por muitos setores populistas para desprestigiar as instituições democráticas. Sim, e, designadamente, a Europa tal como foi concebida, a União Europeia tal como foi concebida.
E, portanto, isto dá força aos movimentos populistas de extrema-direita, protagonizados em França pela Le Pen, em Portugal pelo Chega, etc. Quer dizer, e na Itália, então, de uma forma absolutamente extraordinária. Portanto, é preciso ter cuidado com isto, porque o senhor Farage, que estava praticamente fora do circuito, parece que ressuscitou. Não, mas isto, quer dizer, isto também não deixa de preocupar, porque as pessoas, sabendo que eventualmente podem ser apanhadas, não é? Para esse jeito, para que esses movimentos de extrema-direita e de extrema-esquerda também se façam uma campanha Mas anti-instituições neste locais. caso é essencialmente extrema-direita, porque Claro. são basicamente os partidos onde há nacionalismos e onde há aqueles sentimentos mais anti-europeístas. Obviamente que eu concordo consigo, não é? Que se eles aproveitam isto tudo para denegrir a Sim, instituição as europeia. instituições, claro. Foi um prazer estar convosco, espero contar convosco nos próximos tempos e festas felizes. Obrigado igualmente. Um Bom Natal para todos, Bom Natal para os para nossos todos. ouvintes Muito obrigado. e para o Joaquim Figueiredo e para o Carlos Brás e para os que faltaram. E para todos os nossos colegas de painel. Muito bem.